Jesus, dá um elogio para quem está do seu lado, fala que ele está bonito, ele está parecendo com Cristo. Cristo é bonito assim, ele é cheiroso, ele é fantástico. Que bênção, meus irmãos. Queria saudar aos nossos visitantes, você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, sinta-se em casa, você é a nossa família. Essa igreja, ela existe por conta de você. A igreja Missão em Anchieta, ela existe para servir. E o Senhor, se o Senhor está te trazendo aqui nessa casa, é porque Ele tem uma obra para ser manifesta através da sua vida. Você não está sentado nessa cadeira por acaso. O próprio Espírito Santo é que te conduziu aqui. E existe um propósito sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? O Senhor, Ele trabalha em ciclos. E nós estamos vivendo agora nesse tempo o ciclo do serviço. Eu creio que o Senhor vai continuar estendendo graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que Ele possa ungir as suas mãos para que você possa trabalhar. Porque a palavra diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o objetivo da igreja de Cristo é colher aqueles que estão maduros. E eles estão lá fora. Eles estão dentro das nossas casas. Eles estão nas nossas famílias, eles estão no nosso trabalho, eles estão na escola onde a gente estuda. Eles estão na comunidade. E o Senhor, Ele tem preparado um tempo todo especial para nós, nos ungindo, para que essa igreja ela expanda não só em tamanho, mas em qualidade. Para que a gente possa povoar o reino dos céus. Para que o objetivo do Evangelho ele se cumpra em nós. Que não passe de nós o seu Espírito, Senhor, mas que venha sobre nós as suas promessas e se cumpra o seu reino. Porque digno e abençoado é aquele que faz parte desse reino. E você faz parte desse reino, amém? Diz para o seu irmão, você tem um chamado. O Senhor te escolheu. Não tenha medo. Aleluia. Que bênção. Queridos, mais um aviso. Próximo domingo a gente vai ter as eleições municipais, estaduais. A gente vai escolher aí prefeitos, os governadores, os vereadores. E existe sobre a nossa vida enquanto cristão uma responsabilidade de escolhermos os representantes que vamos colocar nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, no governo, nos estados, aqui no estado do Espírito Santo. E a gente nós não podemos, de forma alguma, negligenciar o nosso papel de cidadão em colocar pessoas ali que tenham condições de, no mínimo, executar um trabalho de competência, de valor. Então, eu peço a você, avalie, estude, saiba que o voto, ele é uma ferramenta também usada por Deus através de nós, para que a gente possa exercer governo. Amém? É uma responsabilidade que temos. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus. Capítulo 25. Verso 14. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Opa, então eu vou esperar. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, versículo 14. Capítulo 25, versículo 14.
Tem mais alguma misericórdia aí, ou todo mundo amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, e essa palavra ela foi proferida por Jesus. É uma parábola que o Senhor Jesus ele quis ensinar a sua vida, ele quis ensinar os discípulos, ele quis ensinar a sua igreja acerca de verdades espirituais, nas quais nós precisamos entender e internalizar. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 14. Pois será como um homem que, se ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1 talento, conforme a sua capacidade. Repita comigo, capacidade. Amém. E então ele partiu. E o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com ele. Então, o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiar-me 5 talentos. Olha aqui, estão outros 5 talentos que eu ganhei. O Senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregar-me 2 talentos, e olha que ganhei outros 2. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do seu Senhor. E chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhastes. E com medo eu escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é seu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Se sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. Lançai fora o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, Senhor Jesus, Ele sempre nos entrega verdades espirituais. Ele nos entregou aquilo que é mais precioso, a vida. Porque se podemos ter vida em nós mesmos, nós temos por conta de Cristo. Mas verdades espirituais, Ele tem entregado na sua santa palavra,
E eu digo a você, queridos, não deixe de se alimentar dessas palavras. Não deixe de se alimentar com esse pão vivo, com essa comida que traz saciedade a nós. Porque essa palavra, ela tem condições e poder para nos elevar o nosso nível espiritual. E o Senhor Jesus aqui, Ele está nos dando orientações sobre verdades espirituais que vão nos projetar para um novo tempo. Senhor Jesus, nesse texto, Ele nos entrega chaves que podem fazer com que nós avancemos em um patamar superior de onde nós estamos. Senhor Jesus, nessa parábola, Ele faz um pano de fundo dizendo que certa vez um trabalhador, que a gente pode entender, ele tinha 3 trabalhadores, nos quais ele confiava, conhecia o seu coração e conhecia também a sua capacidade individual, porque é certo que somos seres filhos que temos diferenças e cada um tem o seu jeitinho. O Senhor, quando Ele nos criou, Ele nos entregou, nos confiou talentos, habilidades, condições de serviço, aptidões intelectuais, físicas e que nos fazem no conjunto essa pessoa que você é e que eu sou. Então, as suas qualidades, os seus predicados, aquilo que você faz de melhor, as suas potencialidades, foram o Senhor que os entregou. E Ele, aqui nesse texto, Ele nos dá uma alusão do que é essas habilidades. Ele faz uma analogia com o seu reino e ele nos explica de forma sucinta sobre o serviço. Serviço tal que deve sempre permear a nossa vida e o nosso intelecto e a nossa condição de cristão, porque nós não fomos chamados para viver um evangelho de água com açúcar. Vocês sabem o que é evangelho de água com açúcar? É aquele evangelho que a gente reconhece, aceita Jesus, a gente até é salvo, porque a salvação ela é gratuita por conta do sacrifício de Jesus, mas eu fico apático na minha, como uma estátua. E eu não entendo o meu papel no reino. E isso é sério, queridos, porque o Senhor ele tem estendido as suas mãos sobre a sua igreja nesse tempo, impelindo para que a igreja do Senhor possa avançar. Vocês sabem por quê? Porque se existe algo ainda que falta para que o Senhor Jesus retorne e volte para buscar a sua igreja, esse algo é que todos ouçam esse evangelho de salvação. E quem seria esses que vão levar esse evangelho de salvação? Por qual motivo
a igreja, a missão, ela foi plantada nessa cidade? Por qual motivo o Senhor plantou a igreja primitiva? Por qual motivo, com tantas perseguições, desde os primórdios da igreja, em Atos dos Apóstolos, a igreja sobreviveu até os dias de hoje? O objetivo é único, querido. São almas, vidas. Você é uma vida preciosíssima para o Senhor. E Ele espera que através de você haja multiplicação desse evangelho de salvação para todos que ainda não conhecem a Cristo. E esse papel, querido, é um papel fundamental e elementar para a vida do cristão. Esse papel é elementar e fundamental na vida da igreja. Esse papel é fundamental em tudo que fazemos, aquele instituto lá, o jiu-jitsu, o balé, tudo que está sendo desenhado ali, tem um único objetivo, querido. O objetivo é servir a comunidade, mas a nossa esperança é que eles encontrem a Cristo e sejam salvos. E você não pode se eximir do seu papel. Você é alguém especial e que foi escolhido. O Senhor te escolheu. É um privilégio sem tamanho, porque a palavra diz que os anjos, eles ansiavam por esse papel de pregar, de anunciar as boas novas. Mas isso foi tirado dos anjos e o Senhor falou, é para os meus filhos, eles vão ter esse papel, porque estará estabelecido galardão sobre eles, as minhas mãos estarão sobre eles, o meu Santo Espírito estará dentro deles, para que eles vão e anunciem o evangelho de salvação. E esse evangelho, querido, ele será anunciado por nós, por essa igreja, pelos trabalhos sociais, pela vida dos pastores, pelo ministério de música, pelas crianças que estão sendo ministradas, pelo jiu-jitsu. Ele será ministrado naquele prédio, ele será ministrado porque o evangelho é Cristo e ele é salvífico. Você foi chamado e escolhido e foi estabelecido salvação para ti, se você aceitou a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Mas se você é salvo em Cristo, o seu coração precisa arder por almas, por vidas. Não podemos viver um evangelho de apatia. E você sabe como que o nosso coração se aquece para que Cristo seja anunciado? Quando eu me encho da sua presença. Quando eu busco a sua face. Quando eu busco a sua presença de conhecimento. Quando eu busco a sua face em oração. Quando eu o adoro em espírito e em verdade, ali eu estou sendo habilitado em Cristo para ir. Agora, quando eu não me exercito espiritualmente, eu me torno apático. Eu me torno aquele cristão água com açúcar que eu falei no início. Que talvez vai ficar sentadinho no banco e vai falar, eu estou aqui, mas ninguém, eu sou aqui um cristão 007, ninguém mexe comigo, eu já fui salvo. E Jesus aqui nesse texto, ele faz uma alusão, dizendo que foi entregue talentos para vários servos. E os talentos aqui, propriamente dito, era dinheiro, recurso. E a gente faz uma alusão para a nossa vida, que esses talentos, para nós, eles podem ser mais do que dinheiro. Eles podem ser a minha capacidade, a minha aptidão, a minha entrega.
Esses talentos aqui que o Senhor nos entrega é a condição que Ele nos dá individual de acessar lugares que muitas vezes estão carentes da presença e da Shekinah do Senhor. Porque pessoas nos procuram e a gente vive com pessoas o tempo todo e a gente precisa entender que a nossa vida foi plantada lá onde a gente trabalha, na escola que nós estudamos, no esporte que nós fazemos, no ambiente social da nossa casa, com o objetivo de que, de alguma forma, o Senhor Jesus seja anunciado. Entenda, querido, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele vai nos entregar exatamente aquilo que a gente precisa. Ele não vai te entregar nem mais e nem menos. O texto diz que Ele entregou aqui segundo a sua capacidade, porque Ele conhecia o seu Senhor, conhecia os seus servos. E Ele entrega para uns 5 talentos, porque aquele camarada que Ele entregou 5 talentos, ele já tinha visto como ele trabalhava. Ele conhecia a sua aptidão. Ele tinha características fundamentais. Ele era alguém, vamos dizer assim, acima da média. E o Senhor Deus, Ele nos conhece. E Ele entregou para aquele que era acima da média 5 talentos. E falou, vai. Para aquele que tinha capacidades na média, ele entregou 3 talentos, porque ele conhecia, ele sabia quem era aquele servo, e ele falou, vai. Tinha um outro servo que era medroso, ele também tinha aptidões, mas o Senhor fala, eu sei as suas limitações, eu vou te entregar 1 talento. Mas esse 1 talento, eu tenho certeza que você pode trabalhar e multiplicar ele de acordo com a sua aptidão, onde você foi chamado. Mas no desenrolar da história, o Senhor, queridos, Ele nos entrega tudo que a gente precisa. Vocês sabiam? Muitas vezes até as lutas que nós passamos, os desertos que nós atravessamos, é entregue pelo Senhor para que a gente aprimore, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos subir mais um degrau, para que nós possamos até com aquela dificuldade cumprir o que foi falado no início, que é levar Jesus. Você sabe por quê? Porque pessoas vão se encostar em você e vão falar, eu estou com dificuldade assim, X, Y, Z. Aconteceu isso aqui lá no meu casamento e talvez você passou por algo semelhante. Uma luta. E você vai poder aconselhar aquela pessoa e ela vai te ouvir. Ela vai colocar em prática o seu conselho. Ela vai ter um resultado bom, porque o Espírito Santo de Deus vai usar a sua boca. E através da sua boca, aquela pessoa vai ser curada naquela área da vida dela que ela se abriu para você. E aí, queridos, em dado momento, você vai ter a oportunidade de falar para essa pessoa, se ela ainda não tem Cristo, o quanto é bom servir a esse Rei dos Reis. Que existe salvação para ela também. E é um processo. Então, esse talento que o Senhor Ele entrega a cada um de nós, Ele diz aqui nessa noite, filho, seja qual for o seu medo, vença-o. Não permita que esse medo te impeça de avançar. Você foi dotado de talento. Você é alguém todo especial. Você é alguém escolhido pelo Senhor.
O Espírito Santo de Deus habita dentro de ti e te capacita para que você faça grandes coisas. Porque a palavra diz que nós temos que falar, proclamar ao rei e as suas maravilhas, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele é que traz o convencimento, é Ele que traz o alento, o conforto, é Ele que penetra o coração dos homens, porque Ele tem capacidade de penetrar, e Ele vai no mais profundo, Ele corta, Ele vai no coração, Ele vai na medula, Ele encontra morada no coração do homem, que abre a porta, porque Jesus, Ele está à porta e bate. E aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar, querido. Mas estamos sendo usados como chave. E isso é bênção do Senhor, ser usado por Ele. Então, o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, diz: igreja, acorde, porque a você foi dado uma grande chave. Você tem um poder extraordinário vindo dos céus. Você fará grandes coisas. Pessoas irão se render a Cristo, porque você vai dar um testemunho, vai falar uma palavra, você vai ajudar, você vai dizer a Ele que Ele é alguém especial. O Senhor vai te usar no seu serviço, nem que seja para você fazer uma oração. Nem que seja para você dizer: Jesus te ama, cara. O Senhor, Ele vai te usar na sua casa. Ele vai te usar nos locais onde você frequenta. Não permita que o medo te pare. Esse servo que o Senhor entregou um talento, porque ele tinha suas limitações. Ele se abdicou. A palavra aqui diz que aquele que foi dado 5 talentos, quando o Senhor retornou, e Ele vai retornar, tá? O Senhor, Ele nos entrega bênçãos espirituais. A sua casa foi Ele que te deu, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu emprego, os seus bens, os seus talentos. Ele te deu tudo. Essas portas foram abertas por Ele. A salvação foi dada por Ele. Ele, em dado momento, querido, nós seremos acionados pelo Senhor, que retornará para prestar contas conosco. Talvez essas contas serão prestadas aqui em vida. Talvez o Senhor está nos colocando diante dele nessa noite para fazer um acerto de contas. E ele diz assim: filho, se tem algo que te impede, se o medo te impede de avançar, hoje eu vou destruir esse medo, eu vou te habilitar para que você avance. Mas, filho, se você já tem feito a minha vontade, se você já tem trabalhado e tem trabalhado de forma árdua e tem mostrado resultados, se você tem gerado fruto, se a sua vida tem gerado valor para outros, e graças a Deus, queridos, essa igreja é uma igreja trabalhadora. O Senhor tem usado muitas pessoas aqui nessa localidade, nessa igreja. E tem se cumprido essa palavra dos talentos de forma veemente, nós conseguimos ver e enxergar. Mas o Senhor, Ele nos coloca diante dele nessa noite para falar: filho, se você tem trabalhado, eu te dou condições hoje, nessa noite, para que você trabalhe mais. Eu hei de colocar em suas mãos grandes coisas. Você alcançará vidas para o meu reino.
você alcançará condições espirituais para si próprio, porque lembra? Onde eu falei que quando a gente busca a presença dele e começa a ser cheio desse Espírito, e nós se embriagamos diante desse Rei da Glória, nós somos habilitados para avançar e produziremos mais, avançaremos mais, faremos daqueles 5 talentos 10, 15, 20 e a gente vai romper. O Senhor, Ele te habilita nessa noite, querido, para que você possa ir mais profundo, porque esse Espírito que habita dentro de você, querido, ele pode não só habitar, mas ele pode te tomar de forma sobrenatural. Ele pode te encher com azeite, ele pode te embriagar com a presença dele e o amor dele em ti, a fim de que você seja ativado em uma nova estação, em um novo ciclo, onde você se permitirá ser usado. Se você está sendo usado, querido, se você está frutificando, glória a Deus. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer te ativar para que você frutifique mais. Para que esses talentos, e o Senhor, quando vir prestar contas com você, Ele vai falar: ei, servo bom e fiel, entra comigo no gozo eterno. Entra comigo na eternidade. Eu hei de te entregar muitas coisas espirituais ainda em vida. Porque as coisas, as benesses do nosso Rei, ela não é só para a eternidade. Ela inicia aqui na terra, querido. E muitas vezes o trabalhador, muitas vezes não sempre, o trabalhador é recompensado pelo trabalho que executa. Você é um trabalhador nesse reino. O Senhor quer te recompensar, querido. Ele tem sonhado com um relacionamento mais íntimo seu para com Ele. Numa busca mais profunda. Que não seja apenas aqui no domingo à noite. Que a sua vida possa mergulhar em rios mais profundos. Que essas águas espirituais, elas possam não só dar nos nossos pés, mas elas possam dar nos nossos artelhos, nos nossos joelhos, nos nossos ombros, nos nossos lombos, e que nós possamos ser capacitados num novo ciclo. Existem chaves espirituais que nós precisamos entender. O Senhor, Ele te chama. Esse medo, ele precisa sumir. Porque tem pessoas que têm dificuldades. Mas se você não consegue falar de Cristo, e não consegue dizer para aquele que está do seu lado, lá na comunidade, lá na rua, lá no seu trabalho, nenhum Jesus te ama, o Senhor vai te usar com o seu testemunho, para que através do seu testemunho, aquela pessoa conheça Cristo. Ela saiba, e ele vai falar assim: esse homem, essa mulher, essa criança tem algo diferente. E ele vai pisar aqui na igreja um dia para visitar, porque viu a Cristo através de ti. Queridos, não existe nada mais sobrenatural do que podermos fazer com que vidas conheçam a Cristo. Porque esse é o Evangelho. Esse é o fundamento da igreja. Mas nós precisamos cuidar de nós, se encher desse Espírito, buscar as coisas celestiais, buscar a presença do Pai, buscar a sua face, crer em Cristo não somente por um pensamento, mas por ações,
buscar a presença dele em nossa casa, entender, mergulhar nele na palavra. Ter vida com Deus, querido, é muito mais do que vir ao culto à noite, num dia de domingo. Querido, se você ainda não está inserido em nenhuma célula, por favor, procurem os líderes de célula, vá para uma célula. Procure um ministério nessa igreja, essa igreja está crescendo, avançando, nós temos vários ministérios, se integre a um ministério, querido. Se permita ser usado, manda embora esse medo, porque o Senhor te colocará em um novo nível, em um novo patamar. Nem você entenderá as grandes obras que serão realizadas através de você. Saiba que você é escolhido. Não tenha medo, querido. O Senhor, Ele está à procura de homens e mulheres sensíveis ao seu Espírito. Ele tem te escolhido nesse tempo, a fim de que você vá e multiplique os seus talentos. A fim de que você frutifique nesse tempo. A fim de que você avance em mais um nível. A fim de que você possa romper todas as cadeias que te prendem. Que todas as algemas sejam despedaçadas, os cadeados sejam quebrados e você seja livre. Livre para avançar, para proclamar esse Cristo ressurreto, esse evangelho salvífico de salvação que alcança todo homem, na qual dá condição e abre o coração. Você é esse canal que pode levar a Cristo a outros. Seus talentos serão multiplicados. Seus talentos vão gerar frutos. Você vai gerar valor na vida de outro. Peça ao Senhor que te capacite, querido. Peça ao Senhor que te encha do seu espírito. Busque a presença dEle para que você seja habilitado em um novo nível. Para que você possa respirar a Cristo. Possa buscar a presença dEle. Porque Ele espera apenas aquilo que você é capaz. E você é capaz, querido. Eu não sei se foi te entregue um talento, eu não sei se foi te entregue 2, eu não sei se foi te entregue 5. O que eu sei é que tem capacidade dessa igreja para que multiplique todos os talentos. A sua vida precisa multiplicar. Não fique apático, saia dessa apatia, querido. Eu sei que você já trabalha, mas o Senhor quer te alçar num novo nível. Ele quer fazer com que você rompa outro ciclo de sua vida. Ele quer te usar, querido. Ele tem coisas novas, coisas grandes para ti. Ele não quer falar servo mau e negligente. Ele não quer dizer, ei, eu te capacitei, mas você ficou apático. Ele quer te chamar filho. Você é um servo bom e fiel. Te foi entregues talentos e você multiplicou, você salvou, você foi usado na minha casa, você serviu, nem que seja no estacionamento, nem que seja lavando um copo, nem que seja dizendo, emprestando o seu ouvido para aquele que vai falar. Mas o ministério tem multiformas. O ministério do Senhor, ele vai muito mais além do que o culto de domingo. O Senhor quer te levar, te alçar a um novo nível. Se coloque nessa condição de filho
e seja capacitado com multiplicação de talentos. Ele te escolheu, querido. Chame pela presença dele. Chame pelo seu Santo Espírito. Se você está sem força, busque a face do seu Pai. Ele quer te entregar coisas novas. Ele tem presentes espirituais para você. Ele fala: ei, filho, eu estou aqui. Eu tenho saudade da sua presença. Eu tenho saudade de quando me buscava em oração. Eu tenho saudade quando você sentia a minha falta. Eu tenho saudades de quando você me priorizava. Eu tenho saudade de quando você separava um tempo para mim. E você estava sendo cheio ali, porque eu estava te capacitando para que você pudesse ir. Mas se não é separado esse tempo, você não vai ser cheio. Esse tempo é necessário, querido. Essa busca por Ele é necessária para que você seja ativado, para que esses talentos sejam multiplicados, para que você gere valor para outro, para que você busque a presença dEle e faça com que o seu ministério, o seu evangelho avance. Você é escolhido, você é um filho amado, e se você é esse filho disposto a gerar valor, você vai buscar o Senhor nessa noite. Eu vou chamar um ministério de louvor. Ele vai ministrar uma canção, Pastor Gustavo. E você vai se colocar de pé. E você vai buscar a face daquele que é, que era e que há de vir. Do leão da tribo de Judá, do grande eu sou. Daquele que é o alfa e o ômega. Do Espírito da verdade, que tem condição de te encher. E você vai ser ativado. Você será ativado para um novo nível no Senhor. Chame pela presença dEle. Chame pelo seu Espírito. Peça para que o Senhor possa te usar.